Que Deus, na sua infinita graça, nos abençoe. Nos ajude a crescer cada dia, conforme diz a sua própria palavra, que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, cada vez mais até ser dia perfeito. E que Ele nos ajude, então, a nos aperfeiçoarmos cada dia, como diz a sua própria palavra. É de fé em fé, de glória em glória. E assim nós vamos nos aproximando daquele alvo da nossa soberana vocação, que é Cristo Jesus. Bem, vamos tomar nesta ocasião Provérbios, capítulo 6. O escritor, ele traz aqui a partir do verso 16, 6 coisas que aborrecem o Senhor, e uma que a sua alma abomina. Então ele escreve assim: estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina, despreza, né? Portanto, a gente deve fazer uma análise introspectiva da gente mesmo. Se nós estamos agradando ao Senhor ou aborrecendo o Senhor. Você pode pensar, na vida prática também tem isso, na nossa vida cotidiana. Puxa vida, tem muito disso. Às vezes a gente está pensando que está agradando uma pessoa e está aborrecendo. Isso acontece demais. Às vezes um jovem, um rapaz está pensando que está agradando uma moça e está aborrecendo aquela moça. E vice-versa. A moça pensando que está agradando, está aborrecendo. A vontade dele mesmo é que ela esteja longe e vice-versa, a vontade dela é que ele esteja longe. Tudo que ele faz a aborrece. E tudo que ela faz o aborrece. Eles chamam isso de autocrítica também, né? Faça uma autocrítica e vê se você está realmente, se as pessoas estão agradando de você ou eles se acham como um aborrecido. Agora, e a 7ª, a alma de Deus abomina. A 7ª, sua alma abomina. Rapidamente vamos olhar um pouquinho sobre estas 6 coisas e também a 7ª, se conseguirmos. Primeiramente, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que maquina pensamentos viciosos. Sempre para o lado do mal, né? Pés que se apressam a correr para o mal. E testemunha falsa que profere mentiras. Essas são as 6. E a 7ª, que Deus abomina. E o que semeia contendas entre irmãos. Bem, como vamos tentar um pouquinho de cada uma destas coisas? Vamos começar na primeira, olhos altivos. O que viria a ser isto? Olhos altivos é uma particularidade de uma pessoa arrogante. Olhos orgulhosos, que se considera superior, portanto é soberbo, e ele se considera digno de receber honras, digno de receber elogios, digno de receber curas, digno de receber salvação, quando na verdade nós todos somos indignos. Mas os olhos altivos levam as pessoas a pensarem que são dignos. Então as pessoas se tornam arrogantes, orgulhosos e se acham superior às demais pessoas. Portanto, é soberbo. Então vejam, analise sobre este fato.
os olhos altivos. É terrível isso. E isto aborrece. E isso aí aborrece o Senhor. Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Que eu seja humilde, Senhor, simples. Agora vejamos a próxima coisa que o Senhor aborrece. Língua mentirosa. Oh, meu irmão, você não sabe falar a verdade, então não fale aquilo que você não sabe. Alguém me disse. Você sabe se aquilo é verdade para você dizer que a pessoa fez aquilo realmente? Eu ouvi um áudio de alguém que simplesmente maquinou, pensou numa mentira contra outra e depois chegou nenhum seu subordinado, porque ele se achava superior a ele e ele não tinha coragem de ele mesmo fazer a coisa. Pegou um que ele se achava superior, um subordinado a ele, embora ele sendo um cooperador na igreja, e pediu para ele esparramar para os irmãos uma mentira a respeito de outra pessoa. Aborrecente. Você está praticando algo que aborrece o Senhor. Língua mentirosa. E as mãos que derramam sangue inocente? Bem, você vai notar que isto aqui está no tempo da lei, por isso sangue. Hoje, derramar sangue seria, porque lá no Velho Testamento era olho por olho, dente por dente. Então, quando a pessoa derramava o sangue de um outro inocente, seu sangue também deveria ser derramado. Porque aborrece o Senhor, e até hoje aborrece. Vamos para a próxima. Coração que maquina pensamentos viciosos. Vejam bem. Coração que maquina pensamentos viciosos cotidianamente. É contra um, é contra outro, e todos os seus pensamentos são maus. São de destruição ao próximo. É desejando o fracasso dos outros. Desejando que aquela pessoa seja a morte, chega até a desejar a morte das pessoas. A enfermidade, o acidente. E chegamos agora à quinta coisa que aborrece o Senhor. Pés que se apressam a correr para o mal. Eu tenho pressa que chegue logo o dia de eu acertar aquela pessoa. Quando ele chegar e tem pressa naquilo. Jesus teve pressa. Ele estava com pressa de cumprir sua missão na terra, que seria morrer crucificado, tomar o meu e o teu lugar, nós, os malditos. Agora, há uma coisa aqui que a gente pode sair um pouquinho deste pensamento por causa lembramos disto. Nós, os malditos, todos pecaram. Então, meus irmãos, há-se uma batalha grande, incessante, de pessoas querendo convencer os outros contra a Bíblia Sagrada de que Caim é filho de um animal chamado serpente, por falta de instrução, de revelação, que o pecado é a incredulidade.
vão contra a Bíblia, quando a Bíblia diz que e conheceu Adão, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim. A Bíblia diz que conheceu Adão, sua mulher, e deu à luz Caim. Pronto. Aí eles vão dizer, não, ela já estava grávida. Ela já estava isso. Quer dizer, eles não cessam disso. Agora eu queria dizer uma coisa. Todos pecaram. E a Bíblia diz, por um só homem veio toda a maldição, todo o pecado sobre a terra. Como também por um só homem vem a redenção para todos os homens. Porque um homem pecou e todos pecaram juntamente com ele. Não na mesma semelhança, mas todos pecaram. Mas um só pagou o preço. Então, Jesus estava apressado. Essa hora chegue logo, mas não para fazer o mal, para fazer o maior bem para toda a humanidade. O único que poderia fazer este bem. Por isso, quando a gente canta, você tem que olhar e observar ao único que é digno. Então você, olha, analise o que esses olhos altivos de fato, se considerar digno, quer dizer, se considerar superior, quando a Bíblia nos mostra ao único Deus, ao único que é digno de receber a honra, a glória, o louvor. Só há um. Apocalipse capítulo 5. João chorava porque não foi achado nenhum digno, nem no céu, nem na terra, nem no mar, nem debaixo da terra, que pudesse tomar aquele livro, nem olhar para o livro. E quando ele estava chorando, a voz disse, não chore, João, porque o leão da tribo de Judá venceu. Mas um só, gente, não tem segunda. E só ele era digno de abrir os seus selos. Abrir os selos, desatar os seus selos. Então, selos estavam selados, só Cristo. Então, não se apresse para correr para o mal. Apresse-se para o bem. Apresse para fazer a vontade de Deus. Apresse-se para fazer aquilo que é correto. Tenha pressa em adorar o Senhor. Tenha pressa em ir à igreja, ao templo, adorar o Senhor juntamente com os irmãos. Tenha pressa de fazer isso. Não dê ouvidos a estas coisas que dizem que não precisa de ir na igreja. Seja apressado em estar junto com os irmãos adorando a Deus. Não deixe a sua congregação, não infrinja. Bom, chegamos agora à sexta. Testemunha falsa que profere mentiras. Oh, meu Deus, que coisa gostosa, hein? Testemunhar algo que você não sabe que é aquilo, porque alguém pediu para você testemunhar. Você não sabe se aquilo é verdade ou não. Isto que é a coisa. Não aborreça o Senhor. Procure agradar o Senhor. Testemunha falsa que profere mentiras. Se você não sabe a verdade, não vá testemunhar. Nós encontramos no livro dos 1 Reis que Jezabel contratou testemunhas falsas para que o sangue de Nabote fosse derramado. Testemunhas falsas, levantando isso contra as pessoas, portanto, mentirosas, pessoas mentirosas, homens mentirosos, mulheres mentirosas. Mas esse é aquele profano lá do mundo. Não, pastores mentirosos, que se dizem cristãos, mentirosos, falam aquilo que não é verdade, é mentiroso. Você aborrece o Senhor. Pregadores do Evangelho. E por último, aquilo que abomina a sua alma. O que semeia contendas entre irmãos.
E ele usa o que para semear contendas entre irmãos? Mentiras. Mentiras e mais mentiras. Ele usa isto para semear contenda. Ah, o fulano disse isso de você, a ciclano disse aquilo de você. Ó, meus irmãos, tenhamos cuidados com estas coisas. 6 coisas que aborrecem o Senhor, e essa última, o que semeia contenda entre irmãos, essa aí a alma de Deus abomina. Vamos pedir a Deus que nos ajude? Pai Celestial, nos ajude a examinarmos a nós mesmos e vermos se nós não estamos nestas práticas conforme a sua palavra nos diz, para que nós possamos nos corrigir a tempo de alcançarmos perdão, nos corrigir a tempo de sermos agraciados com a bem-aventurança do perdão. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que isso possa curar, que isso possa ajudar, possa animar, possa nos levar a corrigirmos a nós mesmos. Isso nós precisamos cada dia. Dá-nos esta graça, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua honra e tua glória. Amém, Senhor. Amém. Louvai a Deus com júbilo cantando, e seu amor ao mundo anunciar. De Cristo as glórias juntos celebrando, do Salvador a fama publicar. Os prodígios cantaremos de Jesus, o Redentor. Força, vida, bens daremos pra falar do seu amor. Louvai a Deus, Senhor onipotente, a quem devemos nossa salvação, que habita os céus, porém aqui presente, Senhor nos guia aos seus